Olá, estudante, professor Flávio, Direito Empresarial. Teoria geral do direito empresarial. Conceitos como empresário, empresa, estabelecimento, cai na OAB? Com certeza quer saber como? Assista o vídeo, mas antes se inscreva no nosso canal. Primeiramente, temos que saber o que é o ponto comercial. Segundo Fábio Leal Coelho, o ponto empresarial ou comercial compreende o local específico em que ele, o estabelecimento, se encontra. Estudamos ainda nessa aula que o estabelecimento é um complexo de bens integrados para o exercício da atividade empresarial. Falamos também que o estabelecimento pode ter bens corpóreos e incorpóreos. Com relação aos bens corpóreos, demos exemplos de carros, estoques, prateleiras, enfim, tudo que é materializável. E com relação aos bens incorpóreos, falamos de marcas, nome, registros e também podemos incluir o próprio ponto comercial. Portanto, o ponto comercial é um elemento do estabelecimento. Sendo um elemento do estabelecimento e tendo interesse que a atividade empresarial seja prestada indefinidamente por gerar empregos, renda, impostos, o ordenamento jurídico prevê que, ao exercente da atividade, haja proteção do ponto comercial quando alugado, mas não pensando exclusivamente no ponto, mas por se referir a um elemento do estabelecimento. Portanto, a ação renovatória, além da proteção do ponto físico, ele visa a proteção da própria atividade, do próprio estabelecimento. Tratando disso, o que vem a ser, portanto, a ação renovatória? Nas locações de imóveis destinados ao comércio, atividade empresarial, o locatário tem direito à renovação do contrato por igual período de prazo, desde que. Portanto, para que haja proteção legal, deve-se preencher os requisitos de forma cumulativa. São eles: contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Portanto, contrato verbal e com prazo indeterminado não atende ao primeiro requisito. O prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos, tem que ser de 5 anos. Portanto, o prazo mínimo de 5 anos. E terceiro, o locatário esteja explorando seu comércio, ou seja, exercendo a sua atividade empresarial no mesmo ramo, pelo prazo mínimo de 3 anos. Portanto, a soma desses 3 elementos de forma cumulativa garante ao exercente da atividade empresarial a renovação compulsória. Questão importante a saber é o prazo que cabe ao empresário para fazer o pedido de ação renovatória. Isso porque a lei fala em prazo decadencial daquele que não propuser a ação no período de 1 ano no máximo, até 6 meses no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Muito bem. Então, o direito à ação renovatória é absoluto, ou seja, aquele que está no imóvel, o empresário desenvolvendo a atividade, tem direito de forma absoluta a continuar no imóvel? Não, meus senhores. Vejam que ao proprietário do imóvel cabe, em determinadas hipóteses, se negar a renovar o contrato. Ou seja, o direito de propriedade sobrepõe-se à posse do empresário que está exercendo atividade em seu imóvel. E quais são as causas de recusa da ação renovatória? Primeira, no caso do locador, não atender à proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto comercial ou ao lugar onde ele exerce.
Portanto, quando a proposta de renovação, de reajuste do contrato, for inferior ao do mercado, pode o locador se negar a renovar o contrato. 2. No caso de ter a proposta de terceiro para locação em condições melhores da oferecida pelo locatário atual. Portanto, se terceiro, com condições melhores de locação, oferecer uma proposta melhor, poderá ser negada a ação renovatória, a não ser que o atual cubra a oferta desse terceiro, caso em que terá direito de preferência em continuar no imóvel. Número 3. No caso do poder público, determinar que o locador tenha que realizar obras no imóvel que importem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Nesse caso de interferência, pode haver recusa da ação renovatória. E, por fim, no caso do imóvel, vier a ser utilizado pelo próprio locador ou para a transferência de fundo de comércio já existente há mais de um ano, sendo o detentor da maioria do capital o locador ou seu cônjuge ascendente ou descendente. Nesse caso, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo locatário, salvo se a locação também envolvia fundo de comércio com instalações e pertences. Ou seja, em caso de proprietário, que é o locador, por ele próprio, ou pela sua esposa, ascendente, descendente, vier a transferir o seu fundo de comércio, a sua atividade empresarial para o seu imóvel de propriedade, ele pode se recusar a fazer a ação renovatória. Portanto, essas são as 4 hipóteses em que o proprietário sobrepõe o seu direito de propriedade à posse do empresário que está em seu imóvel. Vamos agora resolver uma questão da OAB que trata da ação renovatória. Esse foi só um trechinho da nossa aula. Para ter acesso a mais conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir em todas as redes sociais para mais conteúdo atualizado.